Boa noite, irmãs. Tudo bem? Espero que estejam todas bem. Feliz em mais uma noite estar compartilhando com vocês da Palavra de Deus, desse estudo que nós iniciamos. E eu espero em Deus que a gente possa ter uma noite produtiva. Eu vou pedir para vocês já de antemão desculpa, porque a minha memória está péssima, então eu vou recorrer aqui a um slide que eu pedi para a Marcela passar para mim, vou pedir para ela passar daqui a pouco, e eventualmente eu vou pegar o livro para ler algumas coisas, porque são referências importantes, e aí eu não quero deixar passar nada que vier à minha mente, né? Que o Senhor me abençoe e que Ele possa realmente, como a Carol falou, abrir as nossas mentes para esse estudo, penetrar na nossa mente, que a gente possa realmente aprender mais sobre o Senhor e que a gente possa aplicar tudo aquilo que a gente tem aprendido. Amém? Antes da gente passar propriamente para os slides, pode até botar o primeiro, Marcela, se você quiser, por favor. Aí as irmãs vão dando feedback, se tiver alguma coisa não está conseguindo ver direito, está pequeno, se não tiver legal, a gente tira o slide e vou só no gogó mesmo. Eu estou aqui com as coisas escritas e a gente pode trabalhar sem o slide. Eu queria, antes de começar a falar sobre o assunto propriamente dito, né? O nosso assunto hoje vai ser como interpretar a palavra de Deus corretamente. Eu queria fazer uma ressalva com relação ao que eu percebi no livro da Elizabeth Sedgwick, né, junto com as outras autoras, que na primeira sessão do livro, vocês forem perceber, ela se preocupou bastante em dar para a gente um embasamento para que aí sim a gente começasse a pensar no aconselhamento propriamente dito. E eu, assim, achei isso muito importante, eu achei isso muito interessante, porque como cristãs, né, e o próprio nome do livro e o próprio a própria intenção a gente se aconselha biblicamente, então é importante que a gente esteja realmente fundamentada nas escrituras e que a gente possa realmente olhar para a Bíblia e encontrar todas as respostas que a gente precisa para aí passar as nossas instruções para as pessoas que nós aconselhar. Então, a gente tem paciência, às vezes a gente quer logo passar por as para fazer a nossa base, né, para construir a nossa base, para que forte, como o nosso slide mesmo já diz, nosso livro Mulheres Aconselhando Mulheres, no capítulo 3, interpretando a palavra de Deus corretamente. E a autora do capítulo, ela inicia o capítulo falando da grande confusão que tem sido ao longo da história do cristianismo, né, por conta das diversas interpretações que a Bíblia tem sofrido, né? Muitas pessoas... Alô? Vocês estão me escutando? Alô? Agora sim, Mirtes, agora a gente está escutando. Estava travado. Ninguém está respondendo. Onde vamos lá, onde é que eu parei? Onde é que foi a última coisa que vocês Ainda está cortando bastante. Você não consegue... Caramba, deixa eu tentar botar no meu... Não, porque eu estou do lado da internet, não é a distância. Eu não estou conseguindo ouvir nada, está cortando o tempo todo. Mirtes, a gente também não. Aqui, Carol também não, Simone também.
Será que nos dados não fica melhor, não, Mirtz? Gente, aqui também não, viu? Tô conseguindo ouvir, não. Tá cortando tudo. Será Cadê que é o ela? arquivo de slides que está pesando? Não, porque é na internet da Mirtz mesmo. Ah, E eu que tô compartilhando o arquivo, não é ela. Inclusive, ela sumiu. Eu não sei como é que a gente vai fazer. Mirtz, Deixa eu ver aqui. Marcela, oi? será que se você falar com ela, tentar ligar, para ver se ela troca de aparelho celular, se ela tentar usar o de Vitor, alguma coisa assim, só para testar, né? Já que não tem outra alternativa, ela pode testar entrar de outro celular, entendeu? Eu estou Mas eu escutando acho. vocês agora. Estão me Ah, agora escutando? então acho que ela voltou. Estamos escutando. Então vamos ver. Você quer começar a gravar de novo, Marcela? Sim, mas cadê você? Chega. Peraí. Eu não estou aparecendo, não? Não, deixa. Para mim, ela já apareceu Olha a aqui. cadeira aqui, olha. Ela tá aparecendo e o áudio tá normal também até agora. Tá, vamos começar de novo, então. Peraí, viu, Mirtz? Boa noite, irmãs. A paz do Senhor esteja com todas. Feliz em estar mais uma noite aqui com vocês para a gente estudar o nosso livro, Mulheres Aconselhando Mulheres. Nós vamos agora para o capítulo 3. E o capítulo 3 tem como tema Interpretando a Palavra Corretamente, a Palavra de Deus corretamente. E eu queria fazer um adendo antes de entrar ao assunto propriamente dito, que eu tenho percebido no nosso livro que a primeira sessão ela é completamente voltada para que a gente realmente se embase nas escrituras, no discernimento, no conhecimento, na importância da palavra para o aconselhamento. Então, assim, a tendência é que a gente fique um pouco ansiosa em querer ir logo para o vamos ver, né? Eu quero saber como é que eu vou aconselhar a pessoa ansiosa, a pessoa deprimida, a pessoa que está com síndrome do pânico, enfim, muitas questões que a gente vai tratar ainda no livro, mas que eu achei muito legal isso, que elas estão se preocupando em dar para a gente um embasamento bíblico, porque afinal de contas, o que a gente vai fazer é aconselhamento bíblico, e é muito importante que a gente esteja realmente forte na palavra, para que quando vierem as demandas, a gente esteja realmente preparada para além de ajudar, né, se ajudar também, porque nesse processo de aconselhamento, eu acho que é uma troca, né? Não é só a gente que vai passar para as pessoas que estão precisando de aconselhamento alguma coisa, a gente também recebe muito. A gente precisa filtrar, às vezes, aquilo que a gente recebe. Mas, enfim, tendo feito, que a gente aproveite esse tempo para a gente realmente se fixar na palavra, que a gente possa encontrar prazer também nessa parte mais basilar do que a gente vai ver pela frente, né? E hoje, como eu falei, nosso assunto é interpretando a palavra de Deus corretamente, e a autora do capítulo, ela começa dizendo que existe uma confusão muito grande nas interpretações, né? Muitas pessoas têm feito muito, criado muitos problemas dentro da igreja por conta de uma interpretação incorreta das escrituras, né? E aí ela traz para a gente esse conceito que não sei se para todas as mulheres já era de conhecimento, né? Se elas todas já conheciam esse termo, que é hermenêutica, eu já conhecia, mas eu acho interessante que a gente passe por isso, para que a gente realmente possa olhar para as escrituras de uma forma não só devocional, não só como a palavra de Deus, mas como algo que a gente pode aplicar à própria ciência, né, na interpretação da palavra. E a hermenêutica, ela é isso. Pode passar, Marcela. A hermenêutica bíblica, na verdade, a hermenêutica existe em qualquer interpretação de texto, né? Na Bíblia, ela vem muito para falar com a gente
para mim está um pouquinho pequeno, então eu vou afastar aqui para eu poder ver aqui no meu computador. A hermenêutica bíblica, eu coloquei vários conceitos que podem definir a hermenêutica bíblica, que é uma técnica que tem por objetivo a interpretação das escrituras, é uma forma organizada de compreender e interpretar o que lemos na Bíblia, são regras para interpretar as escrituras e a maneira de aplicá-las corretamente. É uma ciência mesmo, é uma ciência da compreensão do texto bíblico. E ela analisa o sentido que o texto tem hoje para nós. Então, é de suma importância a gente estudar a hermenêutica bíblica, a gente realmente se dedicar a isso, para que a gente possa, além do conhecimento de Deus para nós, que nós possamos entender, aprender e aplicar o texto corretamente. Pode passar, Marcelo. Junto com a hermenêutica, embora ela não fale no livro, eu achei interessante também mostrar para vocês o conceito de exegese, que é o quê? É a aplicação dos princípios hermenêuticos, quando a gente pega aquelas técnicas que ela falou, para chegar ao entendimento correto do texto. É o estudo do sentido literal do texto. É o que mais? É a extração dos pensamentos e intenções do escritor ao redigir determinado documento. É o exame do texto que é feito para extrair o entendimento do texto e não incutir no texto o que a gente acha que é. Isso é exegese, até parece a palavra. Mas a hermenêutica e a exegese juntas, elas conseguem dar para a gente um arcabouço para que a gente possa interpretar as escrituras da forma correta. E dessa forma, tanto possa estar preparado para receber informações erradas, quanto passar as informações corretamente, né? Pode passar, Marcelo. Agora a gente vai ver um videozinho que eu acho que ilustra bem isso que a gente vai estudar, e eu queria que as irmãs prestassem bastante atenção. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor, uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não tenho para onde correr. O marido também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, que diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qualquer? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui para o senhor ver. Não houve uma interpretação equivocada? A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá.
Inclusive, foi bom nós mexermos aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção. É trágico ver a nossa amada Escritura sendo interpretada de uma forma tão atípica, né? É complicado, mas por isso que a gente ressalta a importância do estudo das Escrituras e, como nós hoje estamos falando sobre a hermenêutica, né, que a gente possa realmente se debruçar sobre esse estudo e sobre a hermenêutica depois para evitar esse tipo de erro, né? E qual o problema, né, de uma interpretação incorreta? A gente tem que entender que a Bíblia, irmãs, não é um guia. O que acontece? Às vezes a gente está aflita, ou a gente, não sei, né, se esse é o caso de alguém, espero que não, mas a gente acaba, o que o Senhor tem para dizer para mim hoje? Aí a gente vai lá, pega a Bíblia, abre, lê um texto, e se for um texto de vitória, que bom. Se não for um texto de vitória, a gente lê outro, até vir um texto que a gente acha que se adeque à nossa realidade. A Bíblia, ela não é horóscopo. A Bíblia não é um guia de como você vai viver o seu dia, né? A Bíblia é a palavra de Deus inspirada e a gente precisa olhar para ela e se relacionar com ela da forma correta. Sem a adequada interpretação das Escrituras, o resultado é só confusão. Olha só o exemplo que nós vimos. Olha só o que isso causou. Claro que, não sei nem se foi nessa reportagem ou na outra, fala que ele tem pouquíssimos membros na igreja dele, salvo engano, são 12. Poucas pessoas. Mas imagina uma situação dessa numa igreja grande, numa igreja que tem uma representatividade dentro da cidade. E a gente sabe que, infelizmente, existem sim hoje igrejas que têm uma interpretação completamente errada e que a gente percebe pelo viver dos irmãos daquela igreja uma confusão, né? Então, é de se esperar que uma interpretação errada das escrituras traga confusão, né? Textos fora do contexto causam sérios danos. A gente vê uma série de heresias que foram criadas ao longo do tempo por conta de textos retirados das escrituras fora de contextos. Às vezes uma vírgula define doutrinas dentro de algumas seitas, né, que a gente pode chamar de seitas. Então, vírgulas num texto causam tanta confusão a ponto de ser criada uma doutrina em cima disso. O que um estudo profundo das escrituras não faria, né, com essas pessoas, né? E assim, a autora traz uma história que eu achei bem interessante para ilustrar, que foi o aconselhamento que ela recebeu quando o filho dela foi diagnosticado com epilepsia, na página 57. E uma irmã dela fala que, usando o texto de Isaías 53:5, tem até que eu vou ler, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é um texto muito usado, né? Graças a Deus a gente consegue já ver Jesus Cristo completamente enquadrado nesse texto, mas a irmã que aconselhou a moça que estava com o filho doente, com um diagnóstico muito complicado, ela não teve a sabedoria de aplicar o texto no contexto correto, né? Esse texto não fala que Jesus vai ter que curar todo mundo que está doente porque ele morreu na cruz. Não é isso que o texto fala. O texto fala sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa salvação, sobre aquilo que a gente conseguiu com o Senhor na cruz. Então, a gente não pode olhar para um texto como esse, que fala sobre fomos sarados pelas pisaduras dele, e achar que o Senhor tem a obrigação de curar as pessoas. Não é isso que o texto vai falar. Na verdade, ela disse que a moça tinha que ter fé. Ela falou assim, tenha fé que que seu filho vai ficar bom. Como se a moça já não tivesse 1 milhão de problemas, 1 milhão de aflições, e aí com um conselho baseado num contexto fora de contexto, ela ganhou mais uma tribulação para ela, que é achar que ela não estava tendo fé, porque o filho dela não estava sendo curado. Então, a gente precisa realmente fazer a interpretação correta antes de fazer um aconselhamento. E uma coisa que ela não coloca, mas que eu vou colocar, que é um adendo meu, que a gente precisa entender que no aconselhamento nós temos limites, irmãs.
Então, assim, um caso de doença física, ele precisa ser tratado pelo médico. Nós não somos psicólogas, nós não somos psiquiatras, nós não somos médicas. Então, assim, nós temos o limite da atuação do aconselhamento bíblico. Nós jamais podemos chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, o que falta para você é fé. A não ser que seja uma coisa evidente, mas a falta de fé da pessoa não né, necessariamente vai determinar que ela não está sendo curada por alguma coisa. Nós precisamos olhar para aquela pessoa e falar as verdades bíblicas. Falar que o Senhor está com ela, sim. Que o Senhor está cuidando dela, sim. Que o Senhor está no controle da situação, sim. Que o Senhor pode curá-la quando ele bem entender, sim. Essas são as verdades que a gente pode falar para uma pessoa que está com qualquer tipo de dificuldade, doença física ou emocional, que é o nosso foco aqui no livro, né? Mas a gente jamais pode afirmar categoricamente que o Senhor não está curando qualquer tipo de doença por falta de fé. Isso é uma coisa muito perigosa de se afirmar e eu acho que é uma mentira, porque a gente não consegue medir a fé das pessoas. Então, a gente precisa ter cuidado com o aconselhamento, entender os nossos limites. Se a pessoa tem algum problema emocional, que ela procure um profissional e que a gente, como conselheiras bíblicas, possa trabalhar paralelamente. Quando nós caímos no Éden, né, em Gênesis 3, a queda deteriorou o nosso corpo e a nossa mente. Então, assim, as pessoas têm bastante preconceito contra gente que desenvolve depressão, gente que desenvolve ansiedade, gente que desenvolve outras questões emocionais e acha que tudo é fraqueza, acha que a pessoa é fresca, e às vezes não é. Então, nós precisamos olhar para as Escrituras e ver o que ela nos diz. As Escrituras dizem, depois de Gênesis 3, tudo foi corrompido, corpo e mente. E tanto o corpo quanto a mente precisa de tratamento médico. Se assim, o aconselhando e o aconselhado acharem que tem que ser, assim será. Nós não temos autonomia para dizer, não tome remédio, não faça isso, não vá ao médico. Nós trabalhamos a questão espiritual, sabendo que temos um Deus bom, perfeito e poderoso para fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Deus não é glorificado só na cura, irmãs. Deus é glorificado em todas as situações, que isso fique bem claro para a gente. Pode passar, Marcelo. E uma coisa, pode passar. E uma pergunta que a gente pode se fazer, né, diante de tantas interpretações que a gente vê na Bíblia. Quem controla o significado da Bíblia? É Deus, irmãs. Só Deus pode interpretar, é Ele que dá o significado para as Escrituras. Ele escreveu as Escrituras, na verdade. Ele inspirou as pessoas ao longo do tempo. Foram cerca de 1.500 anos até o fechamento do cânon. São 66 livros, cerca de 40 pessoas que escreveram. E essas pessoas todas foram inspiradas pelo Senhor. Todas estiveram debaixo do Espírito Santo para escrever palavras que o Senhor queria deixar para nós. Então, quem controla o significado da Bíblia é o próprio Deus. E ele fala isso também nas Escrituras, no texto de 2 Timóteo, até o que ela coloca no livro, fala que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, só isso já seria suficiente, né? Se a gente crer que as Escrituras são inspiradas, só esse versículo já seria suficiente para a gente crer realmente na inspiração e que tudo que está escrito nela é bom. E Pedro vem falar na segunda carta dele, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a gente pode ter certeza que tudo que está na Bíblia foi inspirado por Deus, foi inspirado através do Espírito Santo, é palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela está ali viva. E assim, muitas pessoas se levantam para falar coisas contra as Escrituras, né? Para colocar em xeque a credibilidade das Escrituras,
colocar em xeque o que foi escrito e usam os argumentos mais diversos, tipo, a Bíblia foi escrita por homens. Sim, foram escritos por homens, inspirados. Mas a tradução pode perder muita coisa. Irmãs, se você for estudar a fundo como é feito todo o processo de tradução das escrituras, das boas traduções. Existem traduções boas e traduções ruins. Estou falando das boas, das que a gente costuma usar na igreja presbiteriana. São traduções que são muito confiáveis. O processo, ele é muito longo, ele é muito demorado, ele exige muito estudo. Pessoas com talento dado por Deus para entender, estudar grego, hebraico, aramaico, para estudar todo aquele contexto, se debruçam diante dos textos originais, escrevem, traduzem da melhor forma. Então, assim, a gente não precisa ficar preocupado com o que foi, a Bíblia foi deturpada. Isso Deus jamais permitiria que isso acontecesse. Ele é soberano, inclusive, sobre a preservação das escrituras. E se a gente for olhar pela parte da antropologia, não faz muito tempo que saiu na televisão, reafirmando que os manuscritos do Mar Morto, novos, porque já tem uns que foram encontrados, eu acho, salvo engano, na década de 70, não lembro, mas os manuscritos do Mar Morto, que foram reencontrados agora recentemente, eles comprovam a autenticidade dos textos similares, parecidíssimos, quase ipsilítere, que foram encontrados nos rolos do manuscrito do Mar Morto. Então, assim, a gente não precisa ter essa preocupação. A Bíblia, além de ter sido inspirada, as traduções que chegam a nós são boas e o Espírito Santo, além de tudo, nos dá a orientação para que a gente possa entender e interpretar as escrituras da maneira correta. Pode passar, Marcelo. Pode passar, Marcelo. Como eu falei, cada versículo significa o que Deus quis que significasse. Como autor das Escrituras, Deus controla tudo que diz a respeito de sua palavra. Na Bíblia não há erros. As pessoas, na Bíblia tem contradição. A Bíblia não há contradição. Quando as pessoas falam que na Bíblia há contradição, elas falam isso de uma forma muito superficial. Para fazer esse estudo, eu vi alguns vídeos e li alguns artigos que falam que contrapõem todas as contradições que as pessoas levantam. Então, assim, a Bíblia não tem contradições. Nós temos que extrair o significado real das Escrituras e não aquilo que as nossas conveniências desejam. A gente tem que se policiar para, quando estiver lendo as Escrituras, não cair nessa armadilha de achar que alguma coisa significa aquilo que a gente quer. Às vezes nós estamos passando por um momento difícil e nós temos que escolher de forma objetiva, pecar ou não pecar. Às vezes nós estamos passando por momentos que são assim, que vai definir mesmo se a gente é crente ou não, através de nossas atitudes. Aí a gente olha para aquele princípio bíblico que está ali. Exemplo, mentir ou não mentir, sonegar imposto de renda ou não sonegar imposto, coisas que são muito bobas, assim, em termos de consequência, acho que define, irmãos. A gente não pode achar que a Bíblia tem que se adequar à minha necessidade. A palavra de Deus é que eu tenho que me adequar à palavra de Deus. Então, que a gente, toda vez que for ler as Escrituras, a gente faça essa reflexão e se pergunte, Senhor, estou interpretando a tua palavra conforme o que tu quis dizer ou conforme aquilo que eu quero, Senhor? Me ajuda a olhar para a tua palavra, para a tua escritura, para aquilo que tu queres, do jeito que tu escreveu, não do jeito que eu quero. Isso é muito sério, irmãs. A gente precisa realmente se submeter. Não é fácil. Às vezes, tudo que a gente queria era fazer uma vista grossa para melhor passar. Porque eu vou falar o português, claro, porque é isso mesmo, que às vezes a gente passa por situações na vida que a gente não queria, entre aspas, ser crente, porque é difícil se posicionar, é difícil olhar para a palavra, às vezes ver o que está escrito ali. Eu não vou me vingar do meu inimigo, eu não vou me vingar daquela pessoa que está me perseguindo, mas é o que a palavra fala. Eu não posso dizer o que a palavra não está dizendo, eu não posso fazer aquilo que ela não me recomenda, porque eu estou me sentindo injustiçada. Então, que a gente tenha
essa firmeza de propósito. E o resultado de uma hermenêutica errônea são heresias e confusões, como a gente viu no vídeo, e como a gente pode presenciar numa série de igrejas que a gente conhece, que são completamente heréticas, que estão muito distantes do centro da igreja, que é Cristo, mas que estão aí fazendo discípulos, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Desconfigurou o próximo texto. Então, finalmente, a gente chega na parte que ela dá algumas regras gerais para interpretar corretamente as escrituras, né? E a primeira regra que ela coloca para a gente é que o contexto determina o significado da passagem, né? A gente pode dividir em três. Esse contexto determina o significado. No contexto histórico-cultural, ou seja, o livro ele foi escrito em uma época que tinha hábitos, idiomas, uma arqueologia, geografia, povos vizinhos, política, economia, uma série de fatores que pode influenciar e que às vezes o texto traz referências que para a nossa época não fazem sentido. Mas para aquela época, para aquele contexto, para aquele povo, fazia toda a diferença. Então, o que a gente tem que pegar? Interpretar o que a Bíblia quis falar naquele contexto e trazer o princípio para a gente. Não é porque foi para aquele contexto que as coisas não vão servir para a gente. A palavra de Deus é eterna. Então, ela valeu para aquele povo e para nós. O gênero literário também é muito importante para determinar o significado. A gente não pode interpretar os evangelhos, as cartas, a profecia, as parábolas, a poesia, as narrativas, as leis, os textos de sabedoria da mesma forma. Cada gênero literário vai ter um tipo de interpretação. E como eu vou saber como eu tenho que interpretar? Irmãs, é só estudando. Não tem fórmula aqui para dizer assim, se você lê assim, você lê assado. É você olhar o texto, procurar materiais auxiliares, estudar, para você saber o que aquele texto, dentro daquele contexto, dentro daquele gênero literário, quer dizer para você. Não adianta eu pegar Apocalipse e querer interpretar literalmente. A gente sabe que o livro de Apocalipse ele traz uma série de alegorias. Então, eu não posso interpretar literalmente as coisas que eu vejo naquele livro. Outros livros que a gente pode interpretar, sim, literalmente. Gênesis, a criação do mundo. Literalmente, Deus fez o mundo do jeito que está escrito lá na Bíblia. Então, a gente precisa realmente se debruçar para que a gente possa entender e interpretar de acordo com esses parâmetros. E o contexto literário de toda a Bíblia desconfigurou, mas ela dá o passo a passo aqui. Primeiro a gente vê o contexto imediato do texto, depois uma seção maior da passagem, que ela até exemplifica, que é um capítulo, todo o livro e o contexto da Bíblia. A Bíblia, irmãs, foi escrita para revelar a vontade de Deus para a nossa vida, o plano de salvação. Ela conta a história do povo de Deus, ela conta a história da tentativa constante de Deus de se relacionar com o povo dele e a história da redenção. De Gênesis a Apocalipse, nós precisamos ler a Bíblia dessa forma. Não adianta eu querer pegar Isaías, sei lá, qualquer texto, Isaías, e querer interpretar à luz de Isaías. Não posso pegar um texto solto, um livro solto da Bíblia e querer fazer uma interpretação só dele. Ele está inserido num livro completo, né, que é a Bíblia, que são 66 livros. Então, eu tenho que olhar para Isaías e entendê-lo, interpretá-lo e lê-lo de acordo com o tempo dele, com o objetivo dele, dentro do contexto geral das Escrituras. Então, a gente precisa tomar... A primeira regra que ela coloca é essa, que o texto determina o significado e tem esses três coisas que a gente tem que analisar, que é o contexto cultural, o gênero literário e o contexto literário de toda a Bíblia. Pode passar, Marcelo. E aí, irmãs, ela traz algumas dicas, algumas regrinhas também que eu achei interessante, que eu coloquei mais solto para a gente poder discutir,
mas que também são igualmente importantes. A Escritura, como eu já falei antigamente, ela não se contradiz. Isso é uma coisa que a gente precisa sentar para ler a Bíblia e entender que ela não se contradiz. Se por um acaso a gente se deparar com um texto que a gente acha que está estranho, que, poxa, esse texto está contradizendo isso aqui, a gente tem artifícios para rever essa situação. Usar uma Bíblia com referências cruzadas, que aí o texto aí que já é o próximo tópico, né? A Escritura explica a própria Escritura. A gente vai usar a própria Escritura para interpretar qualquer passagem que eventualmente traga uma possível contradição na nossa cabeça, porque, como eu falei, não existe contradição. Então, a Bíblia não se contradiz, a Escritura explica a própria Escritura. Como que a gente pode, de maneira fácil, resolver isso? Uma Bíblia com referências cruzadas, como eu falei, uma Bíblia de estudo. Tudo isso vai dirimindo as dúvidas e as possíveis situações que possam trazer alguma confusão para a gente. Textos mais simples esclarecem os textos mais difíceis. Então, a gente não pode olhar para um texto que é difícil e ficar ali, batendo cabeça. Como a própria Bíblia explica a Bíblia, nós temos que ir atrás de textos correlatos que falem do mesmo assunto e que vão explicar um texto mais difícil. Existem muitos textos na Bíblia que estão nessa situação. Ela mesma dá o exemplo da questão das viúvas, né? Na passagem de Timóteo de Coríntios. Como uma advertência era parecer que é para todo mundo casar e outra para ninguém casar. Mas por quê? Não era contradição. Era simplesmente pelo contexto. Então, a gente precisa olhar a Escritura como um todo. Não é um livro isolado, nem um versículo isolado. É a Escritura como um todo. Sempre lembrando que ela mesma vai se explicar, ela mesma vai se esclarecer. E, mais uma vez, falar sobre o texto fora de contexto é pretexto para outro texto, né? Essa frase aí é batida, mas é mais pura verdade. Nós, a partir de hoje, nós já somos capazes de olhar um texto fora de contexto e dizer, peraí, não é isso não que esse texto quer dizer. Vamos lá que livro que é esse desse versículo? Ah, é o livro a primeira carta aos Coríntios. Tá, do que se trata a primeira carta aos Coríntios? Ah, foi o Paulo escrevendo aos Coríntios em tal situação. Você vai ter que ir analisando o contexto, chegar ao resultado exato, uma interpretação exata daquele versículo que foi tirado de contexto. Então, para a gente ficar atento para essas situações. E aí, irmãs, a gente chega... Esse livro, eu acho esse capítulo bem curtinho, ela dá muitos exemplos aqui. Eu não quis me deter nos exemplos, caso alguma irmã tenha alguma pergunta, depois a gente pode discutir, mas umas dicas práticas que eu vi no livro de maneira implícita, que eu já tinha visto em outros lugares, é essa expressão, orare et labutare, que quer dizer ore e trabalhe. A interpretação bíblica, ela precisa de dois vieses, né? O viés espiritual, que é o que a gente vai orar, vai pedir ao Senhor que realmente nos dê sabedoria, que Ele nos dê a visão correta. A gente vai orar, vai clamar ao Senhor, vai clamar ao Espírito Santo para que Ele abra a nossa mente, abra o nosso coração. Mas também vamos trabalhar. O que é trabalhar? É estudar, é buscar recursos, é ir atrás do conhecimento. Nós estamos vivendo numa era que a gente não pode reclamar de dificuldade de ter acesso a conhecimento. Nós temos muito acesso, até demais, às vezes isso até atrapalha, mas nós precisamos ser objetivas, assertivas naquilo que a gente quer para a nossa vida, né? Remir o tempo, a Bíblia também fala isso, para a gente remir o tempo. Então, trabalhar para a gente entender o que as Escrituras trazem para a gente. Uma coisa que é interessante é escolher uma versão bíblica que seja mais acessível. Tem muitas versões antigas que tem uma escrita um pouco mais rebuscada, uma escrita um pouco mais difícil. Eu tenho aqui em casa essas 3 versões, que é a Nova Almeida Atualizada, gente, esqueci, a NVI, que eu falo
a NVI, esqueci, a NVT, que é a nova versão transformadora, que é uma nova versão do Mundo Cristão que eu comprei. Eu estou gostando bastante, a leitura é bem fluida, ela preserva muito o texto original, mas ela traz novas referências linguísticas que facilitam muito o entendimento. E só para vocês saberem, na introdução dessa Bíblia, né, eles começaram a fazer essa Bíblia, a projetar essa Bíblia em 2010, e ela foi lançada em 2021. Olha quanto tempo levou para que essa Bíblia fosse concluída, para que a gente pudesse ter acesso a um texto como esse. Então, quando eu falo que quem trabalha com as traduções, trabalha com muito amor, com muito carinho, com muito afinco, e por isso a gente pode descansar no nosso coração, além de ter a certeza de que o Senhor está cuidando do significado de tudo, é que as pessoas que trabalham envolvidas nesse processo, realmente, elas estudam muito. Não são pessoas leigas que chegam ali, sentam e escrevem. São pessoas que realmente são capacitadas. Bíblia de estudo é algo que é muito importante, muito interessante também de usar durante o nosso estudo. Eu não estou dizendo que toda vez que você sentar para ler a Bíblia, você vai ter que ter esse aparato todo ao seu redor para você estudar. Eu acho que existe aquela leitura mais devocional, que você vai orar, que você vai estar diante do Senhor, ali no secreto, no seu quarto, e existe o momento de você sentar, estudar e se aprofundar em algum tema específico. Então, quando chegar esse momento, você vai usar essas Bíblias de estudo. A tradicional da Igreja Presbiteriana é a Bíblia de Genebra. Ela é bem completa, mas existem várias. E é só questão de gosto e bolso, né? Que algumas delas são um pouco mais caras. Comentários do Antigo Testamento e Novo Testamento também são muito úteis para a gente aprender a estudar a Bíblia, interpretar as passagens mais polêmicas. Existem irmãos e irmãs que se debruçam em cima dessas questões, vão lá no fundo mesmo para responder. Então, a gente tem que usar essa facilidade que o Senhor mesmo nos dá de ter acesso a esses comentários para poder aprender mais. E existem vários livros de hermenêutica no mercado. A Miriam, daqui a pouco, ela vai indicar alguns para vocês, para que a gente se aprofunde mesmo no conhecimento, na interpretação, e que a gente possa verdadeiramente olhar para as escrituras não só de uma forma mística, né? Tem muita gente que olha para a escritura, é a palavra de Deus. Sim, é a palavra de Deus, mas Deus também fala que a gente tem que prestar o culto racional. A gente tem que olhar para as escrituras de forma racional, usar o nosso cérebro, usar a nossa inteligência, usar nossas capacidades, nossos talentos para empregar em prol do reino, inclusive no estudo da escritura. Eu não sei se é o caso das irmãs, e assim, se for, eu não quero ofender ninguém, eu só quero realmente pedir para que vocês pensem com relação a isso. Irmãs, o estudo da Bíblia, ele tem que ser muito profundo. Viver só lendo devocional diário, infelizmente, não vai trazer para você um conhecimento profundo das Escrituras. O devocional tem o seu valor, óbvio que a gente pode e deve usar. Eu tenho aqui em casa também, às vezes eu uso. Mas nós precisamos nos alimentar com uma palavra mais profunda. Devocional é uma porção da Bíblia com um texto que alguém escreveu que vai fazer você meditar, que vai fazer você, naquele momento, se direcionar ao Senhor. Mas, mais que isso, é a leitura da Escritura de forma profunda, de forma que a gente realmente aprenda mais do texto, que a gente vá a fundo, que a gente conheça esse Deus maravilhoso, que a gente olhe para as obras dele dentro das Escrituras e se maravilhe. Ainda existe um conceito de que a letra mata, totalmente fora de contexto também. A gente que vai ver lá sabe que Paulo não quis falar isso, que a letra mata, que a letra emburrece, mas muita gente usa isso fora de contexto, mas é o contrário. Quanto mais você se aproxima do Senhor, quanto mais você conhece o Senhor, quanto mais você estuda, mais perto você vai estar dele. Porque mais você vai conhecer o nosso Deus maravilhoso, mais você vai saber o que ele fez, os grandes feitos, as grandes obras, as promessas, tudo aquilo que ele garante para a gente nas Escrituras. Vai ficar muito mais claro, muito mais no nosso coração. Então, assim, faça devocional, leia, não tem problema, mais tempo com as Escrituras.
Leia livros, leia livros que vão trazer para você, além da questão emocional, além da questão mais prática, mas que também traz para você um conhecimento mais profundo mesmo, a palavra é essa, mais profundo das Escrituras. Busque. O Senhor nos deu um cérebro, infinita inteligência. Quantas coisas a gente vê maravilhosas sendo feitas, às vezes a gente dá glória ao homem, né? A gente vê um avião voando, nossa, que incrível, olha o que o homem constrói. A gente vê um prédio gigante e fala assim, nossa, que incrível, como é que um engenheiro consegue construir um prédio desse? Não, irmãs, a glória é de Deus. É Deus que dá inteligência para essas pessoas fazerem isso. Então, nós precisamos usar a nossa inteligência a favor do reino, nos nossos trabalhos, nas nossas atividades seculares, mas também para o reino. Usar a nossa inteligência para estudar, para conhecer mais o Senhor e para estar cada vez mais forte, para quando a adversidade chegar, a gente ter ali, muita reserva de palavra na nossa mente, muita referência bíblica, porque quando a gente está numa situação complicada, Satanás vem e enche a nossa cabeça de um monte de coisa, e se a gente não tiver fundamentada na palavra, a gente cai, porque é fácil cair quando a gente está na dificuldade, quando a gente está com medo, quando a gente está inseguro, mas o Senhor nos garante na Escritura que Ele estará conosco em todas as situações, inclusive quando a gente busca o Senhor nos estudos, nas práticas de oração, no jejum e outras práticas que a gente sabe que tem dentro da Escritura. Então, irmãs, o que eu queria conversar com vocês era isso. Acho que não tem mais nada não, né, Marcela? Esse foi o último. Desculpe se eu atropelei um pouco, se eu falei rápido. Eu tenho a tendência a falar um pouco mais rápido mesmo, mas se vocês tiverem alguma pergunta, alguma consideração, é só falar, a gente vai conversar e chegar a uma conclusão bíblica, porque nós estamos aqui para isso, não é mesmo? É isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Né? Eu vou falar. A gente não finalizou a gravação, Mirtes. Aí eu vou falar e depois você finaliza aí, dando um tchauzinho pro pessoal que vai assistir depois, certo? Então, na verdade, enquanto você falava, várias coisas vinham à minha mente. A primeira é que a palavra hermenêutica já dá um medo logo de cara, né? A gente já tem um preconceito. Meu Deus, você tem que... Hermenêutica, não. E a gente vê primeiro que é necessário, né? A gente já quer correr, mas é necessário a gente aprender. É claro que a gente não vai... algumas, né? Porque Miriam já mostrou que tem vários livros a respeito, que alguns já vão comprar vários livros de estudo, mas a gente pode começar até procurando mensagens de pastores, né? Que são verdadeiramente bíblicos, né? Genuinamente cristãos, que a gente já conhece, inclusive, que explicam algumas dúvidas que a gente tem. É um começo do começo, né? A gente começar a pesquisar a respeito de temas que nos despertam curiosidade, né? É uma dica legalzinha também para quem está começando. A questão de uma Bíblia de estudo também é muito bom, porque sempre no começo de cada capítulo ela vem mostrar qual é o contexto histórico, quem foi o autor, quais foram as pessoas que receberam, né, aquela palavra no momento. Enfim, é importante para a gente ir tendo um norte, para quem está começando realmente a estudar a Bíblia de forma mais aprofundada, são dicas bem legais, né? E uma outra observação que eu queria falar é que, às vezes, quando nós vamos ler a Bíblia, a gente sempre pensa que o entendimento vai vir só pela ação do Espírito Santo. E, na verdade, é a união das duas coisas, né? O Espírito Santo vai ministrar o nosso coração, a gente vai entender a mudança que precisamos, mas, assim, a questão de entender realmente para que a Bíblia foi feita, o que é que o Senhor queria dizer ao povo, né? O contexto da história da redenção, precisamos entender essa parte mais hermenêutica, né? Mais histórica mesmo. Então, a gente tem que entender que temos que unir a ação do Espírito e também a parte mais intelectual, né? E só mais uma coisinha que eu achei muito interessante quando ela citou aquele provérbio que todo mundo conhece, né? Que Salomão escreveu. Ensine a criança no caminho que ela deve andar. Eu estou procurando aqui, mas não estou achando. E ela diz que aquilo, muita gente recebe aquilo como uma promessa
Eu estava assistindo um programa essa semana e o pastor disse exatamente isso. Ali não é uma promessa, é como um conselho de Salomão. E o que eu achei legal foi que a autora ela disse que tem um gênero literário. E o gênero literário de Provérbios é Provérbios de sabedoria. Então não é de promessa, né? Não é um livro para a gente ler como promessa, é para lermos os conselhos, as diretrizes de Salomão, enfim. E ali ele não está garantindo que os nossos filhos, né, continuarão no caminho do Senhor. Isso, por um lado, pode ser frustrante para algumas mães, mas, por outro, ele é até libertador, porque você lembra que você pode, que não está nas suas mãos, né? Está nas mãos do Senhor a questão da salvação do seu filho. Então, achei muito interessante também, é um texto que todo mundo, geralmente, confunde aí o significado, né? É isso. É isso mesmo, como você falou. É unir o espírito e a inteligência. Deus deu para a gente as duas coisas. Não é a gente só viver de espírito, porque se torna uma coisa mística, uma coisa que é fantasiosa, e nem só viver na intelectualidade, porque se torna uma coisa fria, como a gente observa em muitos, até teólogos, né, que ficam tão aficionados na questão técnica, né, nas minúcias, que acabam ficando frios e às vezes até não perdem a fé, né? Passam a ser somente estudiosos e não aquele que crê naquilo que está estudando. É isso mesmo. Alguém mais quer conversar? Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Eu quero falar, posso? Claro. Eu ia falar essa parte de Marcela, porque eu mesmo acreditava assim, que ensina a criança no caminho quem deve andar, que ele nunca ia se desviar, e se desviasse, um dia ele ia voltar, porque Deus prometeu, como se fosse uma promessa. Então, eu aprendi que isso também é um conselho de Salomão. E outra coisa também que eu vi, eu aprendi aqui sobre quando a gente não vê o texto, não vê o contexto, a gente acha um pretexto para pecar também, muitas vezes para pecar, como aquele homem, né? Ele já queria, né, pecar, ficar com mulheres. Então, ele usou a Bíblia como um pretexto para pecar. Então, muitas vezes a gente não olha o contexto, aí quer adequar a nossa vontade, né? A mesma coisa sobre a prosperidade, né? Às vezes pega um versículo, alguns pastores, líderes, pegam aquele versículo e diz que você não pode ser pobre, você tem que ser rico. Quer dizer, ele não vê o contexto daquele versículo, né? Ele pega aquele versículo e passa para as pessoas, para os fiéis, os seguidores, que é aquilo que ele pensa. E muitas vezes é como a gente não lê a palavra, não busca, como você falou, né? Não busca saber, não vê o contexto, né? Quer tudo assim de mão beijada, né? Como um passarinho que só quer comer, né? Abre o biquinho que só quer comer, né? Fica com preguiça muitas vezes de buscar, de ler, aí acaba ficando refém daquele versículo que aquele líder passou para você, que você tem que ser assim, 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 e erroneamente a gente peca por isso. Então, é como você falou, a gente tem que procurar conhecer, né? Conhecer mais a palavra de Deus, né? E diz assim que buscar, que a gente tem que conhecer cada dia mais a palavra de Deus. Quem conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Até para essa cilada desses líderes que dizem uma coisa que a Bíblia é totalmente diferente da palavra de Deus, que a palavra de Deus quer dizer para a gente. Aí a Bíblia muitas vezes não tem aquele significado que Deus quer que tenha para nossas vidas. Entendeu? É isso que eu penso. E uma coisa que a Gil falou que é muito interessante, esses líderes que usam as escrituras para suas próprias concupiscências, né? Ela até deu exemplo do próprio pastor
do vídeo, eles se esquecem que a Bíblia jamais vai incentivar a gente a fazer o que é contra ela mesma. Então, ela acha que você não pode ter doença, que você não pode ter pobreza, porque senão você não tem fé. Essa pessoa leu qual livro da Bíblia? Porque a gente vê o Novo Testamento, as pessoas ali sendo ajudadas mutuamente, ou então pessoas que eram pobres, que precisavam de ajuda e que eram crentes, pessoas que ficavam doentes. Essa pessoa nunca leu um livro de Jó, né? Então, assim, você realmente não ter o comprometimento com as escrituras, você está comprometido consigo mesmo, não com as escrituras, né? Então, isso é muito perigoso. Por isso que eu falei, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente olha assim, esses exageros dos pseudo-pastores, né? Que uma pessoa que faz esse tipo de coisa não pode nem ser chamada de pastor. E às vezes a gente não se enxerga nessa situação, mas às vezes a gente faz isso, irmãos. Infelizmente, a gente faz isso. A gente precisa se vigiar para não olhar para a Escritura e fazer aquilo que a gente... Mas eu fiz isso porque eu amo muito, eu fiz isso porque eu queria muito, eu fiz isso porque eu acho que é coisa boa, mas às vezes não é. Não é porque funciona, não é porque deu certo que está certo. A gente não pode ser pragmático quando vai falar sobre a Escritura e quando vai falar do agir de Deus na nossa vida. Isso é uma coisa que a gente não pode perder. Só vou encerrar minha fala, se ninguém mais tiver nada para falar. Doutrina leva à devoção. Então, não tenham medo de estudar doutrina. Não tenham medo de estudar uma teologia sistemática. Não tenham medo de estudar um livro mais específico, mais técnico, porque a doutrina vai te levar à devoção. Pode ter certeza. Bom? Só um instantinho. Só um adendozinho com relação à última fala da Mirtes, que eu lembrei assim do livro que fala que pensar, ter fé é também pensar. É um livrinho pequenininho, até para adolescente, que me recomendaram lá em Manaus, na época que eu procurava para o Gabriel. Ter fé é também pensar. Eu acho que crer é também pensar, não é não, Opa, dona Lourdes? Justo. Crer é também pensar. É isso aí. Muito bom ele. Quem está falando? É Miriam. Ah, tá bom, meu amor, é isso mesmo. Aí a outra parte que eu quero também colocar é rapidinho. É aqui na página 69, que a autora diz assim: toda mulher cristã recebeu tanto o privilégio quanto a responsabilidade de aprender sobre Deus e seus caminhos, através da Bíblia. Quer dizer, não é só... A gente teve o privilégio, mas nós temos a responsabilidade de exatamente fazer como a Mistinha foi explanada todo o tempo no nosso estudo. A gente tem que se aprofundar no conhecimento do nosso Deus. E isso é tão maravilhoso, porque isso ele nos ordena que faça, mas não é nem para ele, é para nós. Nós seremos os maiores beneficiados, né? Então, é isso, é somente isso, observação. Obrigada, mãe. Amém. Alguém mais? Mirtes? Miriam não ia mostrar uns livros para a gente terminar? Então, na parte... verdade, Mirtes já fez todas as indicações aí, né? Na parte dos recursos, né? No último slide ela colocou, a gente conversou um pouquinho hoje à tarde, e aí a gente ficou trocando umas figurinhas, umas fotos de uns livros aqui. E aí eu estava falando para ela, Mirtes, eu queria indicar, mas ao mesmo tempo eu não queria mostrar tanta coisa, porque às vezes a gente vê tanta coisa, fica meio perdida, não sabe por onde começar, né? Eu mesma olho sempre para a biblioteca aqui, para os livros de MacGyver, que os livros de teologia ele que compra, né? A maioria, o erro já começa daí, tá vendo? A gente se interessa pouco ou se interessa menos, né? Geralmente os maridos acabam investindo mais nisso.
E eu confesso que fico perdida. Tipo, a gente pega um livro assim, um catatal desse, olha, é um comentário histórico e cultural da Bíblia, e assim, às vezes a gente não faz uso disso, né? A gente fica perdida. E eu confesso que esse capítulo assim serviu de exortação mesmo para mim, né, para buscar mais esses recursos que eu já tenho à disposição em mãos assim em casa para poder estudar com mais profundidade o texto bíblico. Mas tem um livro que pelo menos esse eu vou recomendar, certo? Até porque eu já mandei o resumo para a SAF há um tempinho, que é o Mulheres da Palavra, gente. E esse livro, assim, não tem como eu conversar com a irmã e não falar sobre ele, não indicar ele, porque ele é um livro, assim, de introdução mesmo à hermenêutica, e a autora Jane Wicking, eu acho que vocês já devem ter visto, ela tem vários livros pela Fiel. Ela fala sobre hermenêutica como se estivesse batendo um papo com você, como se estivesse tomando um café ali, falando da vida dela, e ela começa dizendo as várias maneiras que a gente tem, vários costumes que a gente tem de ler a Bíblia errado. Então, assim, chega até a ser engraçado, porque todo mundo, em algum momento, já cometeu esse erro, né? De ler a Bíblia como um guia, ler a Bíblia como um cardápio num restaurante, de buscar alguma coisa que você está interessado, de abrir a Bíblia como uma caixinha de promessa. Enfim, são vários erros, assim, grotescos que a gente comete, mas que a gente precisa parar de cometer urgentemente, né? E partir para a interpretação bíblica correta. Então, eu queria deixar pelo menos essa indicação do Mulheres da Palavra. Esse livro, eu queria também pensar que Dona Lourdes comentou aí, também é maravilhoso. Eu li ele na época da universidade, que ele é da Bell Editora, né? E o John Stott fala que a nossa mente, né? O nosso entendimento não é oposto à nossa fé, porque tem pessoas que acabam contando essa mentira, dizendo que quanto mais você estudar, né, mais você vai deixar de crer, mais você vai se tornar uma pessoa fria espiritualmente. Gente, isso é uma mentira, não caiam nisso, né? Quanto mais próximo a gente tiver dos livros que nos aproximam da palavra, mais próximo a gente vai estar do Senhor, né? Então, é isso mesmo. Quem quiser esse livro emprestado, eu tenho, viu? De Jane Wicking, Mulheres da Palavra. Eu vou finalizar aqui a gravação, ou então a gente faz uma oração para terminar, né? Alguém mais quer contribuir? Só estou correndo por causa do tempo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Então vamos orar para terminar. Marcela, eu vou terminar orando e vou terminar falando da conversa que a gente teve essa semana, que eu falei para a Marcela que fiquei feliz quando semana passada eu não pude fazer o estudo, né, por questões de rotina, e ela fez no meu lugar, e eu peguei essa semana para ela. E assim, Deus tem conduzido, ela falou isso também, Deus tem conduzido nossos estudos, e eu estou vendo assim nas irmãs um crescimento de interesse, que isso é a melhor parte do estudo, assim, irmãs, porque a gente poder crescer juntas e fortalecer. Eu fico lendo aquele texto de Tito, fico vendo o que ele fala que nós mulheres temos que ser, e eu estou vendo que a gente está se transformando nessas mulheres, sabe? Fazendo com que a nossa igreja seja uma igreja forte em doutrina, para que a gente possa realmente orientar as mais novas, e as mais novas não são só de idade, gente, novas convertidas, pessoas que vão chegar na nossa igreja sedenta pela palavra de Deus, e nós estamos nos preparando para receber essas pessoas de braços abertos. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus pelo interesse, e continuo pedindo para que vocês divulguem para as outras meninas que ainda não estão participando, que ainda não aderiram, que participe, porque não precisa ser da SAF, mas participe do estudo, vai crescer com a gente, vai desenvolver com a gente, não tem problema. O que importa é a gente estar cada dia mais perto do Senhor e cada dia mais perto uma das outras, porque nós somos a igreja de Cristo e a gente precisa ficar juntas, pertinho uma da outra. Vou orar para a gente terminar. Senhor Deus, graças te dou por todas as coisas, Senhor. Te agradeço pela tua majestosa mão em nossas vidas. Te agradeço pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua infinitude, Senhor. Eu te agradeço pelo que tu és, porque tu tens transformado os nossos corações, tu tens transformado as nossas vidas, tu tens feito coisas em nós que às vezes a gente nem podia imaginar, mas a gente se percebe cada vez mais próxima de ti, e é obra tua, Senhor. Nos abençoa nesse final de estudo, que nós possamos ter um resto de semana na tua presença.
Te louvamos porque domingo poderemos estar presencialmente na tua casa, no culto público, levantando louvores a ti, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, acabar com essa pandemia, Senhor. Que o Senhor possa cuidar daqueles que estão doentes com esse vírus, Senhor, das pessoas que foram para os hospitais e que ficaram com sequelas, Senhor Deus. Cuida do teu povo, meu Pai. Tem misericórdia da humanidade. Eu sei, Senhor Deus, que as pessoas ainda não se dobraram a Ti, Senhor Deus, mas tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, Paizinho. Em nome de Jesus, que eu te agradeço por esta noite, por esse estudo. Te peço a Tua bênção, Senhor Deus. Que nós possamos cada dia mais querer caminhar ao Teu lado, Senhor Deus, seguindo os Teus preceitos, seguindo a Tua palavra. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de eu me despedir, Priscila, abra aí sua câmera para as irmãs lhe conhecerem. Gente, Mirtes falou muito da nossa SAF, mas Priscila é uma convidada que está participando, ela é amiga do pastor Danilo, e desde o primeiro estudo que ela está aqui com a gente. Então, é muito bom ter você em nosso meio, viu, Priscila? Só não chamo você para a SAF porque você está muito longe. Deus te abençoe. É isso. Bem-vinda. Conheçam Priscila. Boa noite para todo mundo que já está correndo. Olha, ela mandou até um vídeo, viu, gente? Olhem aí, um vídeo no chat. Maia também apareceu, que sempre fica escondida, né, Maia? Cadê ela? Nossa empreendedora. Não, mulher, eu tava escondida porque Davi estava impossível. Então, eu estava andando pela casa, segurando o celular, andando. Agora ele se aquietou. Mas é assim mesmo. Mas se eu ligasse, ia ficar muito. A câmera assim, ó. Tá certo. Mas deu certo. Boa noite para vocês, meninas. Até a próxima, viu? Boa noite. Boa noite. Beijo. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite, gente.